Salve galera, tranquilo? Que bom que você está assistindo a esse vídeo. Vou explicar aqui para você assistir a série da maneira correta, hein? Então, esse vídeo ele veio de um vídeo de introdução, que foi o vídeo que abriu essa série do canal, que é a Físico Fazendo Sopa. Essa série trouxe um cronograma de aula. A primeira dessas aulas é essa que você está assistindo aqui nesse vídeo, que é responder essa pergunta: casaco é aquecedor? Essa é a primeira aula, porque eu comecei o vídeo de introdução, né? Quando eu comecei aquele vídeo fazendo sopa, eu comecei mostrando que a temperatura no dia estava de 19 graus Celsius e falando que para carioca, filho, isso aí é friaca total e que era necessário a gente usar um agasalho em dias como esse. E aí eu vim aqui falar porque esse assunto, casaco é aquecedor, esse tipo de pergunta aparece diversas vezes em Enem. Então esse é o objetivo dessa primeira aula da série Físico Fazendo Sopa, responder e explicar para você essa pergunta aí. Aproveita também, galera, antes da aula começar, já se inscreve no canal, curte aí, dá um like na publicação caso você goste, tá? Comenta também, é importante que vocês comentem para poder saber a maneira que vocês estão recebendo esse vídeo e bora pra aula! Então vamos lá, galera, para a gente poder entender essa aula, e já vou passar uma dica também como sugestão, se você ainda não viu, a primeira série aqui desse canal foi o Físico Fazendo Café, onde eu abordei nas aulas diversos assuntos de termologia que vão ser associados também nessa aula de hoje. Mas lá tá bem mais completo do que eu vou estar abordando aqui. Então, como sugestão também, depois de assistir esse vídeo, vai lá se você ainda não viu e vê também a série Físico Fazendo Café. Então vamos lá, galera. Pra gente poder responder essa pergunta se casaco é aquecedor, a gente vai ter que, antes, fazer algumas considerações aqui. A primeira consideração é a gente definir o que é calor pra gente. Calor, galera, vai representar um fluxo de energia entre um corpo e outro, tá? Então pra gente calor representa o fluxo de energia térmica entre um corpo e outro, quando na condição de esses corpos estiverem com temperaturas diferentes. E aí esse fluxo, galera, sempre respeita essa ordem de sair do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Então quando alguém chega e fala assim, pô, tô com calor, sabe, que tá com calor, fisicamente falando é errada, porque calor não é uma coisa que o corpo possui. Calor, o corpo ele ou ganha ou ele perde, já que o calor representa esse fluxo de energia entre um corpo e outro com temperaturas diferentes. No popular a gente sabe que a gente manda aquele tô com calor direto, né? Mas como seria se a gente tivesse que fazer uma resenha, trocar uma ideia com os termos fisicamente corretos? Então, vamos ver aí rapidinho como é que seria esse comparativo entre a gente trocar uma ideia, fazer uma resenha no modo popular e fazer uma resenha falando da maneira fisicamente correta. Qual é, meu parceiro? Tranquilo? Tranquilo, irmão, é contigo. Ó o calorão hoje, hein? Bora pegar uma praiana? Ó o calorão mesmo, hein? Já é, pô. Fechou. Qual é, meu parceiro? Tranquilo? Tranquilo, irmão, é contigo. O grau de agitação térmica das moléculas do ar hoje tá intenso, hein? Bora pegar uma praiana? Olha o papo do cara, entendi nada que ele falou aí. Que praiana o quê? Cara doido. É, né, galera? Como vocês puderam perceber, ficaria uma conversa meio estranha. Então, saiba distinguir, né? No dia a dia a gente pode usar da maneira como a gente está acostumado a dizer mesmo, mas numa prova de física, aí lembra que essa maneira de dizer tá fisicamente errada. Então, no dia frio, como que é a dinâmica dessa troca de energia? Que o vídeo da sopa foi gravado, a temperatura ambiente era em torno de 19 graus Celsius. Vou considerar que a temperatura corporal aí nossa está em torno de 37 graus Celsius, então vai ter uma troca de energia entre o nosso corpo e o ambiente. No caso aqui, né, o nosso corpo, por estar com uma temperatura maior do que o ambiente, o nosso corpo vai começar a liberar essa energia. E aí, no caso, esse fluxo a gente chama de calor. Então, no dia frio, a gente começa a perder calor para o ambiente. E aí, no caso, né, E aí, a gente perdendo essa energia, a gente acaba tendo a sensação de frio. Quanto maior for a diferença de temperatura, né, quanto mais baixa tiver a temperatura do ambiente, maior vai ser esse fluxo de energia. Então, a gente vai ter uma sensação maior ainda de frio. E aí, no caso, para atenuar essa sensação de frio, o que a gente faz? Coloca um casaco. Pronto. Coloquei aqui a vestimenta correta no meu bonequinho. Pra carioca, filho, 19 graus Celsius, a gente sai na rua assim, tá? E quando a gente coloca um casaco, a ideia é que o casaco não é um aquecedor. O casaco é um isolante. A mesma ideia serve
para um cobertor. Ele não é um aquecedor, ele não te fornece calor. Ele atenua, ele diminui, tá? Ele faz com que essa troca de energia entre o seu corpo e o ambiente, ela reduza. E aí, no caso, você acaba mantendo a sua temperatura por mais tempo. Então, numa pergunta como essa de que casaco é aquecedor, cobertor é aquecedor, a resposta é que não são aquecedores. Eles não estão te fornecendo calor. Aquecedor é o fogão, por exemplo, como a gente falou aí na primeira série do canal Físico Fazendo Café. O casaco e o cobertor são isolantes. Só que quando a gente coloca um casaco, tem diferença, né, entre o tipo de casaco. Se o casaco for mais grosso, dependendo do material que esse casaco seja. Então tem fatores também atrelados ao casaco que eu uso que também vai estar ajudando, né, nessa diminuição da troca de calor entre o meu corpo e o ambiente. Para auxiliar a gente nessa análise aí das características do casaco, nesse processo aí, como ele vai ajudar para diminuir essa troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente, a gente vai estar utilizando aqui a equação do Fourier. A equação do Fourier fala que o fluxo de calor, tá, é a quantidade de calor que passa de um corpo para outro em um certo intervalo de tempo, depende de alguns fatores, como o K, que representa o coeficiente de condutibilidade térmica do material. Então, dependendo do material que eu uso no meu casaco, eu vou ter um valor de K diferente, da área do casaco, da variação de temperatura, né, entre o meu corpo e o ambiente, e do L, que pra gente aqui vai ser o comprimento, mas vamos entender como se fosse a grossura, a espessura desse meu casaco. Então vou colocar os nomes aqui dessas grandezas para todo mundo visualizar melhor. Então eu coloquei os nomes aqui das grandezas, galera, e aí vamos tirar aqui a relação rapidinho, principalmente focando nessas duas aqui. Como que esses elementos, o K e o L, eles estão contribuindo com esse fluxo, da maneira como esse calor se propaga por aquele material. E aí, no caso, né, o K, ele está atrelado ao tipo de material que eu uso, né, o coeficiente de condutibilidade térmica. Então, quanto maior for o valor desse K, melhor o fluxo ocorre. Quanto menor for esse valor do K, mais difícil, mais lentamente esse fluxo ocorre. Depende também da espessura, tá? Quanto maior for a minha espessura, pior é o fluxo. Quanto menor for a minha espessura, quanto mais fino for o meu casaco, melhor é esse fluxo, beleza? E aí eu vou te convidar, galera, a fazer um teste, um quiz, bem intuitivo mesmo. Então vai passar um vídeo aí contendo duas opções e eu quero que você, assistindo o vídeo, você olhe para os dois casacos que eu vou estar usando e aí você diga aí, de maneira bem intuitiva, tá? Qual dos dois você acha que atenuou mais o processo de troca de calor entre o meu corpo e o ambiente num dia frio? O casaco da opção 1 ou o casaco da opção 2. Assiste o vídeo aí. No vídeo, galera, eu imagino que você tenha dito aí que o casaco que conseguiu atenuar mais, né, diminuir mais essa troca de calor entre o meu corpo e o ambiente seja o casaco da opção 2. Então vamos ver quais são os fatores aí que estão atrelados a esse casaco da opção 2 que fazem com que ele impeça essa troca de calor da melhor maneira, comparado com o casaco da opção 1. E aí, no caso, né, olhando para a expressão do Fourier, a gente vai focar em dois argumentos. O primeiro é o tipo do material que vai estar diferenciando cada um dos casacos. O primeiro casaco, da opção 1, ele é feito de poliéster. E aí o poliéster é um material que possui um valor de coeficiente de condutibilidade térmica que equivale a 0,17 watt por metro vezes Kelvin, que é a unidade referente a essa característica. E aí, por ele ter um valor de 0,17, se a gente for comparar esse valor com o valor do K do algodão, que é o material que foi produzido o casaco da opção 2, é um valor bem menor, porque aqui o K do algodão ele vale 0,035. Então esse valor aqui é bem menor do que esse valor do K do poliéster. Então, se a gente for analisar isso na expressão, como esse K do algodão ele é menor do que o K do poliéster, o fluxo de calor pelo casaco de algodão vai ser menor. Então ele vai conseguir atenuar mais, diminuir essa troca, tá, pelo material. E também pelo L, que seria aí pra gente a espessura. Ele é mais grosso, né? Um casaco mais grosso do que o casaco de poliéster. Então isso também faz, por ele ser mais grosso, por ele ter uma espessura maior, isso faz com que, tá, o fluxo de calor por ele seja menor. São duas grandezas inversamente proporcionais aí. Então a gente, com o uso da equação do Fourier e com a resposta dada, porque a gente conseguiu aí finalizar essa aula
concluindo o nosso objetivo inicial, que era entender se casaco poderia ser chamado de aquecedor. A gente viu que não pode, casaco, cobertor são isolantes térmicos. Eu espero que essa aula, galera, tenha contribuído na sua preparação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mostra aí para os familiares, mostra para geral, porque virão outras aulas, tá? Ainda sobre essa série. Próxima sai na sexta-feira, então anota aí e segue a gente. Valeu! Até o próximo rolê!